foi feito. O Flamengo tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Dito isso, ô Piero, claro, evidente que todos os olhos, todas as atenções do jogo voltadas para Neymar. E aí, por tudo que aconteceu durante o jogo, é perfeitamente justificável, né? Hoje as pessoas estão na expectativa de ver o Neymar em campo pelo futebol, para ver que tipo de futebol que ele está apresentando, para ver se ele consegue de alguma forma buscar um futebol que ele não entrega há 3 anos, pelo menos, e, enfim, sonhar com uma possível volta dele à seleção. Então a gente olha para o jogo com esse viés e olha para o jogo também para ver o tipo de comportamento do Neymar, a atitude, sabe? E cara, tá chato, hein? Tá chato, velho. Tá chato. Irritado desde o início. Eu acho curioso, porque outro dia ele estava cobrando a profissionalização dos árbitros, né? E com um comportamento desse, comportamento muito feio, cara, para um jogador de futebol do nível do Neymar, do tamanho do Neymar. E ainda chamou o ato de arrogante, né? É um termo que é curioso, porque se você for olhar o comportamento dele muitas vezes, né? E assim, tem essa declaração aí que tem que me procurar mais, que essa é a única forma da gente conseguir fazer um gol. Curiosamente, ele sai e o time faz 2. Então não é a única forma, né? Então não é a única forma. Querendo apitar o jogo, pressionando o árbitro de uma forma. Aí reclama na substituição. A reclamação da substituição, ela não é nível, a do Vini outro dia e tal. Não é uma reclamação do jeito ataque histérico, chilique. Mas é uma reclamação, o Piero, que ele sabe que ele está sendo filmado, que ele sabe que, todos os olhos estão voltados para ele. Aos 40 do segundo tempo, tomando 3-0, o time numa situação dessa, já tendo que olhar para frente, já tendo que olhar para o jogo contra o Palmeiras, que é o jogo atrasado, que é um jogo em casa, ele sabe que ele vai ser filmado. Aí dá um chute lá no copo d'água, vai pro vestiário mais cedo. Isso ajuda o Santos? O Santos não deveria ser a prioridade agora? Eu sei que ele nunca falou isso. Eu sei que ele sempre falou que a prioridade dele era voltar para a seleção brasileira e ir para a Copa. Isso é palavra do Neymar. Ele sempre falou isso. Que ele estava voltando para o Santos para ir à Copa do Mundo. E aí ele sai desse jeito, dando chilique. Dentro de campo, né, ele deu chilique. Dentro de campo ele deu chilique. Fora não foi. Na hora do chute no copo, sim. A alteração, quando ele sai e fala assim, tal. Ele fala de uma maneira ali, mas ele sabe que ele está sendo filmado. Ele sabe que ele está sendo filmado. Então, assim, o Piero, ele tá dando motivos, ele tá dando argumentos para quem acha que já deu, velho. Não, E assim, tá chato. e tem uma coisa, né, André? O time tá perdendo de 3-0. Ele tá voltando a ser titular. Não jogava 80 minutos há, miliano. Cara, faz sentido. Simplesmente, você colocar um jogador a mais que consiga correr na hora da fase defensiva, o time tava exposto, você poderia tomar mais. Então, tudo bem, eu tô colocando mais jogadores de frente também, tentando dar um gás no time. Faz sentido você tirar um cara que tava lesionado tanto tempo, que falta ritmo. Tirar ele, cara. Um cara mais É? pra correr, um cara mais pra se dedicar, e o jogo já tava acabado ali. Depois É. vira ali uma possibilidade no final, mas o jogo tava acabado. Ele sair resmungando. Cara, se ele vai pro vestiário e o Santos empata o jogo, seria fantástico pro Santos. Mas seria um constrangimento histórico. Por que ele não Histórico. ficou no E não, já banco, foi. cara? Mas, Ficou, mas, mas já foi, ficou Piero. feio pra ele, ficou feio. Ele ir embora já foi feio. Constrangimento. Ô, gente, vocês lembram aqui, né? Da opinião que eu tenho nesses momentos, quando o time tá perdendo,
quando perde um jogo. Tem que ficar. Capitão. Os grandes líderes têm que estar ali junto. Tem que ficar. Tem que estar ali. E não é um negócio tipo assim, ô Piero, que ele foi substituído, vamos lá, com 5 minutos do segundo tempo. Porra, que o cara fica puto, dá um bico lá num copo d'água, vai no vestiário, toma banho, esfria a cabeça e volta ali pra ficar com os caras. Não! O Vini contra o Barcelona vai pro banco e volta. Então, e assim, ó, sabe, abandonar os caras que estão tomando 3 agora e tô indo embora, velho. Ficam vocês aí, porque o cara não quer que eu jogue, então eu tô... Você não tá... A sua atitude quando você faz isso não é contra o técnico. É contra os seus companheiros. É contra os seus companheiros. Eu, assim... Quando eu acho que ele vai... Quer dizer, quando eu acho que ele vai... Quando eu torço para que ele finalmente coloque a mão na cabeça, que ele esteja olhando de fora depois de alguns jogos. Pô, cara, eu quero voltar, eu quero jogar bola. Não adianta ficar reclamando, xingando o juiz, dando chilique em campo. Pô, não adianta. Hoje o objetivo é jogar, pô, mais próximo dos 90 minutos, ajudar o time a conseguir pontos e tal. Não, cara, não é isso. Já entra enchendo o saco, e o árbitro, e não sei o que, não sei o que, que não sei o que é arrogante, que não sei o que. Chato, hein, velho? Chato. Não viajou com o grupo, ou viajou, não sei. Isso aí o Santos, cara, o Santos permite, né? O Santos abre esse tipo de... Agora, isso estamos falando do Santos, tá? Isso estamos falando do Santos, ponto de vista do Santos. E aí tem essa galera que ainda defende que ele tem que ser capitão na seleção brasileira e tem que voltar se tiver com uma perna e tal. Não. E acho que o grande mérito do Ancelotti até agora é ele ter deixado claro, diferente de outros treinadores da seleção brasileira recentes, claro, velho, só vai ter esse debate se ele estiver jogando, se ele estiver plenamente fisicamente, se ele estiver com intensidade, porque senão não tem esse debate. Completamente diferente do discurso de outros treinadores, que era o seguinte, na hora que ele estiver bem, ele volta. Na hora que ele estiver jogando, ele volta. A vaga dele tá aqui. Imagina, cara, você tem um jogador com esse tipo de comportamento na seleção brasileira, com esse tipo de holofote. Já não deu certo algumas vezes e não vai dar certo de novo. Não vai dar. O comportamento é muito ruim, cara. Muito ruim. E comprometimento e tal. Vocês podem falar, mas fora de campo faz o que quiser. Fora de campo. Não é assim, gente. No futebol profissional não é assim. Não é assim. Tomara que venha uma luz de algum lugar para ele mudar isso, para ele conseguir em 7, 8, 9 meses mudar isso. Por enquanto, cada dia que passa, o Neymar fica mais longe da Copa do Mundo. Diferente do que vocês, os fãs que tem todo o direito de sonhar, de torcer, de querer, ok, justo. Mas a realidade é que cada vez mais ele está longe da seleção brasileira. Longe. Ao invés dele estar voltando a jogar e ficando cada vez mais próximo da seleção, ele está ficando cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Olha aqui, ó. Help me, I help you. O popular me ajuda a te ajudar. Fala, Ricardola! Uai, cadê o Ricardola? O áudio estava ativado e eu desativei. Era o contrário. Era pra... Agora vai. Fala, Ricardola! Opa, legal, bom dia, help me, I help you. Alô, Carecone, alô, Santos Futebol Clube, me ajuda a te ajudar. Seu André Henning, a situação do Santos vai ficando cada rodada mais complicada no Campeonato Brasileiro. E olha que o Bahia deu uma força pro Santos Futebol Clube e o Botafogo também, né? Bahia empatou diante do Internacional e o Botafogo empatou contra o Vitória jogando na sua Salvador. Só que o Santos Futebol Clube, a gente já sabia, né? Dificilmente ia somar pontos contra Palmeiras e contra Flamengo. Hoje o Santos está a 4 pontos do Internacional com um jogo a menos e a 2 pontos do Vitória com um jogo a menos. Isso vai acabar no próximo
próximo sábado, 9 da noite, na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube enfrenta o Palmeiras, todo remedado. Rapidinho, hein? Há quanto tempo, careca, eu tô falando aqui do Mirassol, que o Mirassol é a grande sensação do futebol brasileiro. Nenhum dos chamados grandes foi a Mirassol no Maião e conseguiu sequer empatar com o Mirassol. Todos foram lá e perderam pro time do Rafael Guanais, que é a grande revelação também como treinador do futebol brasileiro. Ontem o Santos perdeu 3-2 pro Flamengo, quem olha o resultado, eu acho que o jogo foi pau a pau. Que nada, o Flamengo fez 3-0, o Santos fez 2 gols nos minutos finais. Neymar jogou quase 90 minutos e quando foi substituído, saiu Pluto, eu falei Pluto, da vida e reclamando. O Santos tem a semana inteira, se prepara pro jogo contra o Palmeiras. Aliás, pega Palmeiras e Mirassol na Vila Belmiro. Será que vai conseguir somar um pontinho pelo menos? Help me, I help you. Ô careca, alguma vez na sua vida fizeste pelo menos um pontinho, um só, em 2 jogos decisivos? Que é isso, rapaz. Aqui é 3 pontos. Toda vez que vai pra campo é 3 pontos. Toda vez é 3 pontos. Obrigado, Ricardinho. Obrigado pela sua presença. Você sempre fazendo muito sucesso. Alguém perguntou, o áudio hoje é em 1.0? Não, tava em 1.5. Fui até rever aqui, tava em 1.5.